Olá, tudo bem? Essa é a live do Nós na História. Tudo bem? Já tem gente chegando. Oi, Sandra, tudo bem? Oi, amiga. Então, essa é a live do Nós na História. E a personagem da Bíblia que nós vamos conhecer hoje é Maria Madalena. Maria Madalena, ela é um dos nomes mais conhecidos na Bíblia, mas também é um dos nomes pouco entendidos. E o Maria Madalena, ela tem sim um mistério que envolve a vida dela. A própria Escritura, ela silencia algumas coisas sobre a vida de Maria Madalena, sobre o seu perfil. Mas sem dúvida alguma, Maria Madalena é uma das mulheres mais importantes do Novo Testamento. Então, já estou falando aqui para vocês que Maria Madalena é uma personagem que faz parte do Novo Testamento. Bem-vinda aí para todo mundo, a Tere, a Marli Radesk, uma querida que tem compartilhado aí também hoje no Stories dela. Sejam todos bem-vindos. Já estou aqui contando alguma coisa sobre Maria Madalena. Quero dizer que Maria Madalena é citada, o seu nome é mencionado nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. E ela tem o privilégio eterno de ter sido a primeira pessoa para quem Jesus, se revelou. O próprio Jesus Cristo se revelou para Maria Madalena depois da sua ressurreição. Então, o que nós sabemos sobre Maria Madalena? Nós sabemos que o nome dela era Maria. Madalena é uma espécie de apelido, porque naquela época existiam muitas mulheres com o nome de Maria. A própria Maria, mãe de Jesus, tinha várias Marias, mães dos discípulos que acompanhavam Jesus, Maria de Betânia. Então eram muitas Marias que seguiam Jesus. Por isso que esta Maria Madalena, ela era de uma aldeia, de um lugar que se chamava Magdã. Por isso ela foi, digamos, apelidada de Maria Madalena. E também algo mais que nós sabemos sobre Maria Madalena, e eu quero ler aqui, porque eu quero manter, fiel à Escritura, que é no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o verso 9, que fala o seguinte sobre Maria Madalena. Diz assim: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente para Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Uau! Então, como eu falei antes para vocês, Maria Madalena é um personagem que tem poucas informações sobre a vida dela, antes dela seguir Jesus. E então, o que a gente sabe sobre o lugar de onde ela veio, essa aldeia de onde ela veio, e em cima desse texto de Marcos e outros evangelhos também mencionam a mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios. É o que a gente sabe de Maria Madalena. E eu preciso aqui falar algo, eu quero que você note comigo algo. Talvez você já me ouviu falar em outras histórias sobre a existência desse mundo espiritual. Ele é real, porém ele é invisível, Mas a gente sabe que existe o bem e que existe o mal. Que existe Deus e os seus anjos e que existe o diabo ou Satanás, como você preferir chamar, e os seus demônios. E eu sei que é um assunto delicado, e eu mesmo já falei aqui, que não é um dos meus assuntos preferidos. Mas, aqui na história de Maria Madalena, nós precisamos entender um pouquinho mais esse mundo espiritual, porque é essa informação que a Bíblia nos dá sobre Maria Madalena. Ela era uma mulher
que ela era dominada, ela tinha uma possessão demoníaca, e não era apenas um demônio. Eu li ali o texto que fala que Jesus expulsou dessa mulher 7 demônios. E durante o ministério de Jesus, é importante, né, a gente notar que Jesus curava enfermos, que ele ressuscitava mortos, mas que ele também expulsava demônios. Sim, era o que Jesus fazia. Então ele curou muitos paralíticos, curou cego, curou surdos, né? Ele curava pessoas de febre, ele curou leprosos, ele curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele também ressuscitou mortos, ele ressuscitou Lázaro, irmão de Maria e de Marta, ele ressuscitou a filha de Jairo, mas Jesus também, ele repreendia, ele expulsava os demônios. Então é importante a gente notar isso, que isso tudo fazia parte do ministério de Jesus, dos milagres que Jesus fazia. E quando a gente fala sobre isso é real, né? Esse mundo espiritual que eu tô falando aqui, ele é real, ele existe até os nossos dias. Então, quando a gente fala que sobre essas possessões demoníacas, nós precisamos entender que existe sim, né? Essa possessão demoníaca, ela é retratada como um sofrimento. E no Antigo Testamento, nesses evangelhos, é exatamente assim que ela é retratada. E não necessariamente como um pecado propriamente dito. Então a gente vê aqui que como na Bíblia nós não encontramos muitos relatos sobre a vida de Maria Madalena, no tempo, como era essa possessão, como esses demônios dominavam a vida dela. A gente vê que existem muitos assim historiadores, pesquisadores da Bíblia, teólogos, né? Pessoas que acham e falam que Maria Madalena, por exemplo, era uma prostituta, porque ela era possuída por esses demônios. E existem várias especulações sobre a vida de Maria Madalena, mas não necessariamente que era assim, porque o Novo Testamento relata muitos desses endemoniados que Jesus libertou como pessoas que sofriam, aprisionadas, acorrentadas. Às vezes sim, esses demônios, eles causam sofrimento na pessoa através de um vício, como até hoje, através de um vício pelo tabaco, por drogas como maconha, cocaína, crack, vícios pelo álcool, vício por pornografia. Esses demônios, eles amarram as pessoas, eles dominam a vida dessas pessoas. E em algumas outras passagens de textos ali nos evangelhos, a gente vê, por exemplo, que foi mencionado 2 homens que viviam num cemitério e eles eram completamente perturbados por demônios e um deles até se mutilava com pedras. Então, esse cenário aqui era um cenário conhecido de Maria Madalena e era assim que ela vivia. Quando Jesus conheceu ela, quando ela encontrou Jesus, Jesus expulsou os 7 demônios que causavam tormento, com certeza muito sofrimento na vida dessa mulher. E ela era extremamente grata a Jesus por tudo que Jesus tinha feito na vida dela, por esta libertação que ela havia recebido por Jesus, de ter expulsado esses 7 demônios da sua vida. E Maria Madalena passou a ser uma seguidora fiel de Jesus. Então é importante nós notarmos isso, e eu quis falar um pouquinho mais sobre isso aqui hoje, em função dessa personagem, porque nós precisamos estar atentos e notar. Até os nossos dias, sim, isso acontece. E eu quero dar um exemplo muito prático aqui. Talvez você conheça alguém que tem alguma dor em seu corpo. E essa pessoa, ela já fez vários exames e ela faz exames seguidamente. E muitas vezes esses exames não dão nada, ela não tem nada. Então não é uma doença física, patológica, porque sim, eu não estou aqui dizendo que não existem doenças físicas e patológicas, existem. A própria depressão é uma doença que muitas vezes é causada por uma falta de um hormônio, então ela precisa ser tratada também. O que eu estou falando aqui às vezes é que não, a pessoa constata por exames, pela medicina, pela ciência, que ela não tem nada, mas ela tem uma dor contínua em algum determinado
lugar do corpo. Isso pode ser uma enfermidade espiritual. Se a gente for conversar com essa pessoa, fazer algumas perguntas para ela, talvez a gente vai cair em algum momento lá no seu passado, na vida dos seus pais ou dos seus avós, talvez estiveram, né, envolvidos em práticas, em alguns rituais, onde essas possessões, né, demoníacas acharam uma porta aberta, né, um coração aberto para entrar e para fazer morada. Então, com certeza, isso era o cenário da vida de Maria Madalena antes dela encontrar Jesus e ser liberta por Jesus. Então, eu quero dizer aqui que da onde Maria Madalena veio, dessa cidade Magadã, ela era próxima ali do Mar da Galileia, próximo de Tiberíades, próxima de Cafarnaum, a cidade de Pedro também, e era próprio dessa região. Ali nessa região mesmo, né, foi que Jesus ali, ele tem relatos nos evangelhos de muitas pessoas endemoniadas, que Jesus ajudou, que Jesus, elas foram libertas pelo poder de Jesus. E Maria Madalena foi uma dessas pessoas. E ela aparece junto com Jesus no ministério dele, seguindo ele. Porque Jesus era seguido pelos 12 apóstolos, por uma multidão que sempre o acompanhava, mas por muitas mulheres também. Jesus foi, né, o homem que mais empoderou as mulheres, vamos dizer assim, né? Jesus era aquele que, enquanto as mulheres não eram aceitas dentro dos templos, Jesus justamente pregava nas ruas, Jesus pregava na beira do mar, dentro do mar, em cima de um barco, né? Justamente para que todos pudessem ouvi-lo, inclusive as mulheres. Por isso que Jesus, né, ele também era seguido por muitas mulheres. E essas mulheres, uma dessas era Maria Madalena. E a gente vê aqui esses evangelhos de Mateus, Marcos e João, quando eles relatam a cena da cruz, quando Jesus foi crucificado, na morte de Jesus, nós vemos ali, tanto em menos Lucas, mas em Mateus, em Marcos e em João, é relatado que haviam mulheres, né, aos pés da cruz. Entre elas estava a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, o apóstolo João, onde a gente vê até que existe um diálogo em algum momento com o próprio Jesus, João e a sua mãe, mas que Maria Madalena estava junto nos pés da cruz. Ela presenciou a crucificação e a morte de Jesus. E quando toda a multidão foi embora, depois que Jesus estava ali crucificado e morto, toda a multidão foi embora, sua própria mãe foi embora, o próprio João foi embora. A história conta que Maria Madalena foi quem permaneceu ali, chorando. Ela queria estar junto de Jesus. E nós sabemos ali que na história fala de um homem que se chamava José de Arimateia. José de Arimateia era um homem que fazia parte do Sinédrio. Ele foi falar com Pilatos para que pudesse baixar o corpo de Jesus da cruz e poder sepultá-lo. E foi exatamente isso que José de Arimateia fez com a permissão de Pilatos. E a história diz que Nicodemos foi também uma pessoa que ajudou José de Arimateia nesse momento. Eles tiraram o corpo de Jesus da cruz, levaram até um sepulcro. E naquela época o sepulcro não era assim túmulos, né? Não era um sepultamento como hoje acontece. Era uma caverna, era realmente assim um buraco, né? Na caverna, uma pedra que rolava que servia como porta, e assim era feito o sepultamento. Também o corpo da pessoa morta, ela era, né, envolvida, embalsamada, então com perfumes, com especiarias, com óleos, com resinas especiais, e em volta, né, era passado fitas de linho, panos, lençóis. Ela ficava a pessoa como uma múmia, e só ficava o rosto de fora, e em cima do seu rosto era colocado um lenço. E assim José de Arimateia e Nicodemos fizeram com o corpo de Jesus. Mas sabe quem que secretamente acompanhou esses dois homens e foi ver aonde Jesus estava sendo sepultado?
Maria Madalena. Maria Madalena foi, porque como ela era mulher, ela não podia participar desse momento, então ela estava ali secretamente observando. Foi graças a ela que depois os discípulos ficaram sabendo aonde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Só que Jesus faleceu numa sexta-feira. Então todos precisavam voltar para casa, se recolher e só poderiam novamente chegar ao sepulcro de Jesus no domingo, no primeiro dia de manhã, né, cedinho no primeiro dia da semana. Então eu imagino Maria Madalena voltando para casa e tendo, né, que ficar ali até no domingo de manhã esperando para voltar ver o corpo de Jesus. E Maria Madalena, no domingo cedinho, a história diz, ela voltou ao túmulo, pois ela sabia aonde Jesus tinha sido sepultado. E quando ela chegou lá, para surpresa dela, e nessa hora ela não estava sozinha, porque a história fala que mais mulheres estavam junto com Maria. Elas tinham levado, inclusive, as especiarias, os perfumes. Elas também queriam cuidar do corpo do Mestre Jesus. Só que quando elas chegaram lá no sepulcro, elas perceberam que a pedra estava removida e elas se abaixaram e Maria avistou que o corpo não estava mais lá. Só estavam as faixas de linho, o lenço que estava na cabeça de Jesus estava dobrado, né, do lado. E Maria Madalena saiu correndo e foi contar para os discípulos. Veio com ela, retornaram até o túmulo, né, até o sepulcro, Pedro e João. E Pedro e João entraram no sepulcro, constataram que o mestre não estava mais lá. E para eles, então, foi o momento em que eles compreenderam que Jesus às vezes falava que o filho do homem, né, iria morrer, o filho de Deus, era necessário que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Então foi o momento que esses apóstolos de Jesus, eles compreenderam o que Jesus estava falando. Então ali eles tinham as evidências da ressurreição de Jesus. E eles entraram naquele sepulcro, se deram, né, com aquelas evidências e voltaram para casa. Jesus ressuscitou. Mas, gente, as outras mulheres também foram embora. Mas Maria Madalena novamente não se contentou. Ela queria ver Jesus, ela queria cuidar do corpo de Jesus, do corpo do mestre que foi extremamente, né, chicoteado naquela cruz. A palavra nos diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Então ele foi completamente, né, desfigurado. Maria Madalena queria cuidar dele. Eu acredito que até esse momento Maria Madalena ainda não tinha nem se dado em conta da ressurreição mesmo de Jesus. Mas ela queria ver o corpo do Mestre Jesus. E ela permaneceu chorando na porta do sepulcro. E então foi quando Deus permitiu que Maria visse 2 anjos. Maria Madalena viu 2 anjos, um como se fosse na cabeceira e outro aos pés da onde o corpo de Jesus estava. E ela pediu para esses anjos aonde eles tinham colocado o corpo de Jesus, né? Mas eles falaram que ele não estava mais ali. E então foi quando Maria viu um terceiro homem dentro daquele sepulcro. Mas ela não reconheceu que era Jesus. Esse homem que era Jesus perguntou por que ela chorava, né? E ela disse que o mestre tinha morrido, ela queria saber onde é que tinham levado. Só que Maria Madalena, nesse momento, pensou que aquele terceiro homem que apareceu era o jardineiro do local, mas era o próprio Jesus. Mas foi quando Jesus chamou ela pelo nome. Jesus disse, Maria. Então, Maria Madalena reconheceu a voz de Jesus chamando ela pelo seu nome. E então foi quando os olhos dela se abriram e ela viu que era Jesus ressurreto que estava diante dela. Ela, né, usou uma expressão Rabone, que quer dizer mestre. Então Jesus disse que ainda ela não podia tocá-lo, que ele precisava voltar para Deus, né? Mas que era para ela ir avisar os irmãos e os discípulos que ele havia ressuscitado. E foi o que Maria Madalena fez. Maria Madalena saiu, né, correndo, ela viu Jesus ressurreto, ela recebeu, né,
esse presente de Deus, de ser a primeira pessoa a ver Jesus depois da sua ressurreição, e ela foi com certeza correndo contar para os discípulos, né, para todos. Depois disso, Jesus, né, a gente sabe que ele ficou com os discípulos por mais 40 dias, ensinando, né, tudo que eles então estariam fazendo depois que Jesus voltasse para Deus o Pai. E nós vimos aqui uma incrível história, né? A história dessa mulher, Maria Madalena, que com certeza ela era muito grata a Jesus pela libertação que ela tinha recebido em sua vida, né? E a gente vê aqui, nós devemos imitar esse profundo amor de Maria Madalena por Jesus, né? Maria Madalena foi uma mulher extremamente persistente, perseverante, né? Ela teve muita perseverança. Ela queria ver o corpo de Jesus, ela queria ver Jesus, né? E ela foi de uma maneira muito, né, única, assim, ela foi honrada, né? De uma maneira única e inigualável. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. E esse, com certeza, né, foi o legado extraordinário de Maria Madalena. Uma mulher que nós realmente não sabemos muitos detalhes sobre a vida dela, né? Ela não é muito conhecida, a vida de Maria Madalena, mas é uma mulher que até hoje, né? Olha, eu estou aqui contando a história dela. Ela é um nome muito conhecido, uma das mulheres mais importantes do Novo Testamento da Bíblia. E com certeza, se você não tinha ainda ouvido falar dela, a partir de agora você está conhecendo essa incrível mulher da Bíblia, Maria Madalena. E eu quero te fazer uma pergunta. A gente sabe que os planos de Deus para a humanidade fazia parte do plano de salvação de Deus, né? Enviar o seu filho Jesus. E Deus sabia que ele entregaria, né, Jesus, o seu filho, na morte de cruz, mas que Jesus ressuscitaria. Agora eu quero te perguntar, será que Deus, lá do início do plano de Deus, ele imaginou Maria Madalena, né, tão persistente aos pés da cruz, na porta, né, da sepultura, lá do sepulcro, né, querendo desesperadamente ver Jesus? Não sei se Deus imaginou, agora eu tô fazendo um eu aqui na história, né, gente? Se Deus imaginou isso desde o início, mas com certeza Maria Madalena tocou o coração de Deus. E ela justamente foi, né, a primeira pessoa, né? Ela recebeu essa honra, como eu já falei, única e inigualável, de ver pela primeira vez, né, Jesus ressuscitado, e ela foi a primeira pessoa que viu isso. Então, que nós possamos aprender com Maria Madalena sobre a gratidão a Deus por tudo que ele faz por nós, né? Ela se tornou uma seguidora de Jesus. E naquelas especulações que eu falei no começo sobre a vida de Maria Madalena, muitos historiadores defendem que ela era uma viúva muito bem sucedida, e por isso que ela conseguia acompanhar, né, o Mestre Jesus. Outros já defendem que ela era solteira e por isso ela, né, não tinha compromisso com família e ela podia acompanhar o Mestre. Mas a verdade é que Maria Madalena acompanhava Jesus pelo imenso amor e gratidão que ela tinha pela libertação que Jesus proporcionou na vida dela. Eu não sei, talvez você aí que está me ouvindo, você em algum momento, você sabe em que área da tua vida, né? O que Jesus já fez por você. E é natural, é normal que a nossa tendência humana, né? Às vezes a gente esquece de coisas que a gente recebe, de bênçãos que a gente recebe de Deus. Mas que a partir de hoje você possa relembrar, né? Tudo que Jesus já fez por você. E receber, né? Assim como Maria, né? Na verdade, dar a Deus essa gratidão por tudo que Jesus, o seu Filho, já fez por nós. E que nós possamos exercer, né, como a Maria Madalena, esse grande amor, expressar o nosso amor a Deus em agradecimento pela vida de Jesus, o seu Filho,
que entregou a sua vida por nós. E com certeza nós temos muitos motivos para agradecer pelas bênçãos que já recebemos de Deus. E se porventura você talvez tenha alguma área da sua vida que você se sente assim, né? Atribulado, aprisionado, atormentado. Assim como Maria Madalena, né? Teve um encontro com Jesus e Jesus libertou ela daquelas prisões, né? De tudo que causava sofrimento na vida dela. Da mesma forma, Jesus pode te libertar de tudo isso, né? E você ter uma vida transformada e que você realmente seja grato a Deus por tudo isso. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história de Maria Madalena, né? E eu tô vendo aqui algumas pessoas que estão ainda aí, né, nessa live. E vocês devem ter percebido que hoje eu fui contando a história, praticamente não interagi muito aqui na live. Eu sei que a live tem essa proposta da gente, né, estar ao vivo, interagindo com as pessoas, mas eu tenho percebido que o pessoal aí, né, tem assistido mais depois. Então eu quero aproveitar para pedir para que vocês deixem nos comentários dessa live aqui no Instagram e também no vídeo que vai, né, para o YouTube, que vocês possam estar comentando aí, porque eu estou pensando seriamente, né, em voltar a fazer os vídeos, porque aí a gente otimiza um pouquinho o tempo, né? Essa questão da interação é muito legal, eu gosto muito de ter vocês aqui comigo, mas realmente a gente para e conversa um pouquinho e aí volta para a história e isso tudo, né, vai levando um pouquinho mais de tempo. Então, de repente, para quem assiste depois também, é legal daqui a pouco chegar, né, e ter o vídeo ali com o conteúdo direto, com a história direta. Então, eu quero muito que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, né, se nós continuamos com as lives ou se eu volto a fazer os vídeos, combinado? Vou esperar o retorno de vocês. E espero que vocês tenham gostado da história de Maria Madalena. Como sempre, todos os versículos, as referências da Bíblia onde nós encontramos essa história, eu vou deixar na descrição do vídeo que vai para o YouTube, certo? Uma boa noite para todos. Obrigada por quem ficou aqui comigo até o final. Um beijo e até semana que vem com o nosso próximo personagem do Nós na História. Tchau, tchau!